Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num universo bem interessante. Um lugar onde a fé não é só uma crença, sabe? É mais como uma melodia que embala a vida de todo dia. Pensa comigo. E se a fé não fosse silêncio, mas sim uma canção? E se toda essa expressão espiritual, em vez de criar barreiras, na verdade abrisse portas para uma alegria cheia de ritmo que a gente encontra no jazz, no pop e até na criatividade digital? Pois é essa jornada que a gente começa agora. Então, o nosso caminho hoje vai ser assim. Primeiro, a gente entende a base, a bússola que guia tudo. Depois, a gente vê como isso vira festa, música e união. Vamos descobrir umas vozes bem famosas nessa caminhada, conhecer uma galera nova que está fazendo um som super legal e no final a gente amarra tudo para entender o quadro completo. Então vamos lá, começando pelo começo. Para a gente entender a cultura, primeiro a gente precisa sacar o que a orienta. E olha, não é sobre uma lista de regras não, é algo bem mais profundo. A grande sacada é essa aqui. A vida não é guiada por um manual de pode ou não pode. É mais como ter uma bússola espiritual. E o norte dessa bússola, sabe? É o exemplo de Cristo. São os princípios de amor e paz. E é isso que ajuda a navegar em todas as escolhas, inclusive na hora de escolher um filme ou uma música. E essa diferença é crucial. A pegada não é proibir, é dar ferramenta. É sobre treinar a própria consciência para escolher o que faz bem, o que te joga para cima, o que traz paz, em vez de só ficar riscando coisas de uma lista do que é proibido, entende? Beleza. Agora que a gente já entendeu a teoria da bússola, como é que isso funciona na prática? Como esses princípios se transformam numa vida social bem cheia de vida? Olha, esquece aquela ideia de isolamento. O que a gente vê aqui é uma celebração da vida em comunidade. Tem espaço para boa música, seja popular, tradicional, não importa. Tem espaço para dança, valorizando as diferentes culturas do mundo. O foco é sempre estar junto, sabe? Construir amizades fortes e criar momentos de alegria de verdade. No fim das contas, o que se forma é isso, um tecido social muito bem amarrado, com fios de respeito, de afeto, de harmonia. É uma galera que realmente cultiva as relações com cuidado. Isso une todo mundo. E agora, agora vem uma parte que talvez surpreenda muita gente. Essa fé tocou a vida de artistas gigantes, gente que ajudou a definir a música mundial. E isso criou umas pontes bem inesperadas com a cultura pop. Para começar, um mestre absoluto do jazz, George Benson, ele encontrou na fé uma inspiração nova, sabe? E foi ajustando a arte dele para passar mensagens de paz, de respeito, sem deixar de ser o gênio da guitarra que todo mundo conhece. Outra conexão que muita gente já ouviu falar é com o rei do pop, né? Michael Jackson. Ele cresceu nessa fé, foi uma base espiritual importante na formação dele e da família por um bom tempo. Mas talvez o caso mais incrível e o mais profundo seja o de Prince, um artista conhecido por ser um gênio ousado que nos últimos anos de vida encontrou um caminho totalmente novo. Olha só essa linha do tempo, ela mostra uma mudança de vida mesmo. O Prince não só adotou a fé, ele viveu isso de verdade. No dia a dia, ele ia nas reuniões, participava e buscava uma vida mais alinhada com o que ele acreditava. E tudo isso de um jeito bem discreto, sabe? Longe das câmeras. E o próprio Prince resumiu isso muito bem. Para ele, era sobre simplicidade. Ele dizia que a fé era uma conexão simples e limpa com Jeová, e que isso o ajudou em tudo na vida, inclusive na música, claro. Mas essa influência musical não ficou só lá nos ícones do passado, não. Vamos dar um pulo para o presente e ver como essa criatividade continua viva e forte hoje, principalmente nas plataformas digitais. E aqui eu apresento para vocês o Corazon. É um exemplo perfeito de como a galera está usando a internet para espalhar sua arte. O nome já é um achado, né? Corazon, coração e som. Junta emoção e música, na hora. Esse canal é tipo um palco digital para os talentos da comunidade. Lá você encontra músicas autorais com uma pegada super atual, misturando ritmos modernos com letras que falam de esperança, de confiança. Músicas como Jeová Vai Cuidar, por exemplo, são a prova de que dá para falar de espiritualidade de um jeito leve, acessível e bem moderno. Então, o Coração não é um ponto fora da curva. Ele é a prova de que existe uma cultura muito viva que incentiva essa criatividade toda. É como se fosse a mesma melodia que a gente vem ouvindo, só que agora com uma roupagem digital, falando com a nova geração. Bom, e com isso a gente vai chegando ao final da nossa conversa. Vamos juntar todas as pontas? Os princípios, a alegria, os artistas famosos e essa criatividade de hoje? No fundo, a fé é vista como um convite para viver de verdade. E o resultado disso é uma felicidade que transborda, sabe? Uma alegria que busca conectar, unir as pessoas em torno da paz. E a mensagem principal para a gente guardar é essa.
não se trate de uma cultura de isolamento, mas sim de convite. Convite para compartilhar música, para conviver, para achar alegria e, no fim das contas, para se conectar com outras pessoas. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? Se a gente parar para pensar. De que formas a arte, em qualquer cultura, mostra quem aquele povo realmente é? O que a gente descobre sobre os valores, as esperanças, a alma de uma comunidade quando a gente olha para a música, para a dança, para a criatividade dela? Fica aí a reflexão. A arte, no fim, talvez seja mesmo o espelho mais fiel de todos. Valeu pela companhia.